Depois de tudo que o Lula fez, agora a culpa da tarifa é do Bolsonaro? Procurem outro para culpar. Gente, vamos ler juntos a carta do Trump que impõe ao Brasil a tarifa de 50%? Então vamos. A carta começa assim, ó. Prezado senhor presidente, conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo, é uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Esse é o primeiro parágrafo da carta, o primeiro argumento, a primeira justificativa, o primeiro motivo. E a ordem dos argumentos foi escolhida pelo Trump, não por mim, não pelo Lula, não pelo Alexandre de Moraes, pelo Donald Trump. Então, se vocês acharam ruim, vocês precisam brigar com ele. Ah, Gabriela, mas se o STF não estivesse atrás do Bolsonaro, o Trump não precisaria defender o Bolsonaro. Bom, gente, se o Bolsonaro não tivesse tentado dar um golpe de Estado, ele não estaria sendo processado. Vocês querem mais simples do que isso? Era só ele aceitar que perdeu e que não tinha nenhuma prova de fraude nas eleições, o que, aliás, ele admitiu no depoimento dele. Vocês viram? E ainda que você considere que ele precisa de defesa, que a acusação é injusta, faz sentido que, para se defender, ele busque uma medida que prejudica o Brasil? Que prejudica os brasileiros? Isso é coisa de patriota? Acho que não. Ah, Gabriela, mas não era esse mesmo o motivo do Trump, ele só disfarçou. Outra confusão fácil de solucionar. Era só assim que a carta se tornou pública, os bolsonaros se levantarem e dizerem opa, isso não, nós não queremos que uma medida que prejudica o Brasil seja tomada em nosso nome. Fizeram isso? Não, pelo contrário. Eduardo declarou, ouçam, ele falou que fez lobby, que atuou nesse sentido junto ao governo americano. Eles celebraram uma medida contra o Brasil, contra você. Bom, mas vamos continuar na carta. Ela diz no segundo parágrafo, em parte, devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e à violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separadas de todas as tarifas setoriais existentes. Blá, 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 mercadorias, O presidente de um outro país fazendo uma chantagem econômica para interferir nas decisões do nosso poder judiciário, no nosso processo eleitoral. E tem gente comemorando. Um bom jeito de fazer um julgamento sobre uma medida e não sobre pessoas a partir dos nossos afetos, um julgamento com menos emoção e mais razão, é trocar os atores. Se fosse a China dizendo, olha, eu não concordo com as decisões do Poder Judiciário de vocês, então ou vocês decidem como eu estou mandando, como eu quero, ou eu vou impor tarifas sobre os produtos de vocês, sobre as exportações de vocês. Vocês achariam correto? Comemorariam? O lema é Brasil acima de tudo ou é Brasil acima de quase tudo porque é abaixo dos Estados Unidos e da minha família? Vambora, que a carta continua assim. Além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar da longa e muito injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento, infelizmente, tem estado longe de ser recíproco. Aqui, nós temos um ponto que eu acho bom de tratar com vocês. As tarifas no Brasil para produtos importados são realmente altas e muita gente reclama disso. Agora, se está certo ou não que elas sejam altas, cada um pode decidir por si, mas para isso eu quero apresentar argumentos para um lado e para outro. Tarifas para produtos estrangeiros buscam proteger a indústria nacional. É que quanto menos atrativo for o concorrente estrangeiro em termos de preço, maior é o apelo do produto nacional que gera empregos no Brasil. Esse é, aliás, o argumento do Trump para impor tarifas a outros países, fortalecer a indústria americana e proteger os empregos americanos. É um tipo de medida associada historicamente à esquerda, já que a posição mais liberal seria de diminuir as barreiras ao livre comércio, e isso mostra como usar de forma pouco crítica as categorias ideológicas não dá conta de descrever o mundo de hoje.
De outro lado, os críticos a essa política de altas tarifas dizem que, em nome de proteger a indústria, o protecionismo brasileiro que dificultar a competitividade de produtos estrangeiros pode privar o consumidor brasileiro de opções mais baratas ou de melhor qualidade, e isso teria como consequência desincentivar a indústria nacional a buscar o seu aprimoramento. Para ficar mais claro, sabe quando você entra num aeroporto pequeno e só tem um café com produtos ruins e caros? Para que o dono do restaurante, do café, vai melhorar a qualidade ou baixar o preço se com fome você não tem um concorrente ali para escolher comprar dele? Então, quanto mais escolha, melhor seria para você. Pronto, apresentei argumentos para defender os dois lados. Decidam vocês se as tarifas para proteger a indústria brasileira são positivas ou negativas, mas façam isso depois de compreender os motivos. E para quem acha que esse meu raciocínio é novo, ele é exatamente o mesmo que eu usei para falar sobre a imposição de tarifas a mercadorias vindas da China. A taxa das brusinhas. Ouviram? Eu falei as mesmas coisas sobre tarifas contra a China. Aqui, um outro ponto. Há quem no momento esteja atacando a proximidade do Brasil com os BRICS. Uma coisa muito importante de se dizer é, o Trump fala do Bolsonaro, mas ele não menciona os BRICS. Nada. Nadinha. Mas ainda assim, vamos falar um pouco dos BRICS para refutar argumentos rasos que nós temos visto por aí. O BRICS é um agrupamento de países, uma aliança que busca acumular força e protagonismo no cenário político e econômico internacional, que de fato disputa com os Estados Unidos. Olha, então é isso mesmo, o Brasil deveria se afastar dos BRICS. Será? Se pouco mais de 10% das exportações do Brasil tem como destino os Estados Unidos, os BRICS foram destino de 36% do total exportado pelo Brasil em 2024. Fizeram a conta? E é ter outros parceiros comerciais que permite ao Brasil, inclusive, proteger a sua soberania. Lembram da dica de todo investidor para não colocar todos os ovos na mesma cesta? Quanto mais parceiros a gente tem, mais força tem para negociar, para não ceder à chantagem. Uma pergunta a se fazer nesse ponto também é, o futuro candidato da direita, se vencer as eleições, vai romper com os BRICS? Vai prometer isso na campanha? Porque se prometer, eu duvido que ele tenha apoio dos exportadores brasileiros, sendo eles de esquerda ou de direita. Aliás, por que o Bolsonaro não bancou essa ruptura no seu primeiro mandato? Procurem aí no Google, Bolsonaro, foto, cúpula, BRICS. E o vejam, sorridente no registro. A carta continua para falar de um ponto super importante, que são os supostos déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Primeiro, vamos entender, né? O que seria um déficit comercial? Um déficit comercial ocorre quando as importações de um país excedem as suas exportações. Ou seja, segundo Trump, quando ele coloca ali na ponta do lápis o que os Estados Unidos importam e exportam para o Brasil, tem mais coisa entrando do que coisa saindo. Só que assim, a gente precisa checar essa informação. Cadê os dados, né? Porque em 2024, o Brasil importou cerca de 44 bilhões de dólares em produtos americanos, enquanto as importações dos Estados Unidos provenientes do Brasil somaram aproximadamente 42 bilhões de dólares, segundo as estatísticas americanas. Eu não sou boa em matemática, então vocês me corrijam aí se eu errar na conta, mas se o Brasil comprou 44 bi de dólar dos Estados Unidos e eles compraram do Brasil 42 bi de dólar, até onde eu sei, 44 menos 42 dá 2 bi de dólar a mais para eles. Superávit, portanto, não déficit. Seguindo a carta, o Trump fala dos supostos ataques contínuos do Brasil às atividades comerciais digitais de empresas americanas, retoma o assunto e depois entra no discurso de possível conciliação, desde que o Brasil abra seus mercados, até agora fechados, elimine suas tarifas, blá, 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 blá. Olha, gente, negociar comércio me parece legítimo, mas tentar interferir na forma como o Brasil legisla a respeito da regulação das plataformas de redes sociais dentro do seu território, tentar interferir nas decisões judiciais proferidas dentro do nosso território, tentar interferir no nosso processo eleitoral, me parece algo sobre o que é impossível fazer qualquer concessão. Sob pena de nós abrirmos mão da nossa soberania, ou seja, da nossa capacidade de, como Estado, como país, exercer controle sobre nós mesmos sem interferência externa. E essa tentativa de interferência é incentivada e comemorada por personagens políticos brasileiros. Fazer lobby contra o Brasil, como eles disseram que fizeram, e comemorar essa tentativa de interferência, como eles publicamente fizeram, não pode ser considerado patriotismo, mas um exato oposto disso. Ser um patriota é ser devoto, leal ao seu país, à sua pátria, buscando o bem e o progresso do Brasil.
Essa tarifa, Bolsonaro, é nociva para o Brasil, ela prejudica os brasileiros, ela prejudica inclusive você, eleitor do Bolsonaro. Não à toa, a crítica a essa medida uniu atores dos dois lados, esquerda e direita. E repito, quem disse que a tarifa foi imposta em nome de Jair Bolsonaro na defesa de seus interesses não fui eu, foi o presidente Donald Trump. Eu não sei como a coisa funciona para vocês, mas para mim, em primeiro lugar, os interesses do Brasil, os interesses dos brasileiros. Eu termino então com um trecho propício para o momento, um trecho que alguns brasileiros tentaram tomar para si, mas que é de todos nós e é importante para nos lembrar de não ajoelhar diante de uma ameaça. Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil.